esteja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, Antigo Testamento, depois dos livros de Reis. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, apenas o versículo 2. Divida com quem não trouxe a palavra. Divida a leitura. Olha aí e veja se ao seu lado tem alguém sem a escritura. Encosta e divida. A palavra que você vai ouvir é para você e eu nessa noite. Mas, todavia, no entanto, porém, ela será destinada em especial para quem está com a conta em aberto e precisa fechar essa conta. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 2. Amém, igreja? Amém. Está escrito: E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan. Isto é, não deixe escapar ninguém. E trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Aleluia. Vou reler. E disse Davi a Joabe aos maiorais do povo: Ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta, para que saiba o número deles. Não vou pedir para vocês repetirem, não. Dessa vez, não vou pedir. E eu sei o porquê. Pai, o Senhor lembra aquela noite, Pai Santo, há 12 anos atrás, quando o Senhor trouxe o teu servo em espírito até o átrio deste templo, e o Senhor prometeu ao teu servo, olhando nos olhos do teu servo, o Senhor disse: eu sonhei com nós dois, ensinando a minha palavra. Pai Santo, como é certo que o Senhor prometeu ao teu servo, então venha com o teu espírito de sabedoria, venha com o teu espírito de revelação, e abra-nos a porta da tua palavra. Ó divino credor, chegou a hora, Pai Santo, é tempo do Senhor agir, porque violaram a tua vontade, quebrantaram as tuas leis, quebraram as tuas alianças, e a conta ficou em aberto, e o Senhor é o único que pode cobrar, e o Senhor é o único que pode fechar essa conta, para que vidas não desçam sepultura. Então venha com teu Espírito Santo e abra-nos a porta da tua palavra, e que teu Filho Jesus seja honrado nessa noite, e que esta mesma igreja contemple a mão de Jesus estendida a agir, Pai Santo, para o teu louvor e tua glória. Assim seja feito. Amém. Tome o seu assento. Sabe aquele boleto, sabe aquela dívida que você faz e que o boleto vai sendo gerado com o discorrer dos dias, do tempo, e quando chega o prazo de vencer esta conta, este boleto, a conta chega para você pagar? Então, foi exatamente isso que Davi acabou de fazer. Uma dívida tão alta que envolveu até os filhos de Israel. Quem não tinha nada a ver com a dívida entrou de gaiato no meio também, por causa da irresponsabilidade de uma única pessoa. Davi, um homem segundo o coração de Deus. Mas aqui, infelizmente, Davi fez uma dívida muito alta. Eu agradeço pelo fundo, viu, irmão? Se
poder tirar o fundo musical, eu não consigo. Tira minha concentração. Obrigado, Diácono. Agradeço, viu? Que Deus te recompense. Foi exatamente isso que Davi acabou de fazer. Uma dívida. E a conta chegou em aberto para ele e os filhos de Israel pagarem. Mas antes da gente saber que dívida foi essa, a gente precisa voltar no tempo. Isto é, uns 1000 anos antes de Davi, quando nenhum dos filhos de Israel existia, quando todos eles estavam ainda guardados nas entranhas de um único homem, que não costumava fazer dívidas e deixar a conta em aberto para os outros pagarem. Deus, Ele tem um projeto, e todo o projeto dele, Ele leva a sério, leva adiante, e Ele trabalha com homens e mulheres. E como Deus iniciou um projeto, e Ele precisa agora de um homem para quem confiar o seu projeto, a fim de trazer à existência e materializar o seu plano. Deus, no capítulo 12 de Gênesis, Ele vai se dirigir a um homem pela primeira vez. O seu nome é Abrão, o qual nunca tinha ouvido a voz de Deus. E no capítulo 12, Deus, tendo já no seu coração esse projeto, Ele olha para a terra e vê Abrão, e escolhe Abrão. Só que para Abrão sair do seu lugar, rumo ao cumprimento da promessa de Deus, para que o seu projeto venha a ser materializado na terra dos viventes, Deus sabe que precisa tocar no coração do seu futuro amigo Abrão. E Deus olhando, Deus sabe que ele já tem 75 anos de idade, não possui filhos, não obstante de ser casado com Sarai. E Deus olha e vê e conhece o desejo íntimo deste homem, que é ser pai, pelo menos de um filho. E Abrão, já com seus cabelos brancos, com 75 anos, Sara, já com seus 64, o ventre já murcho, Abrão sem esperança de ser pai, o sonho engavetado, porque ele já não tinha mais esperança, se contentando apenas com Ló, seu sobrinho amado, que havia perdido o pai Arã. Abraão assumiu o lugar do seu irmão e acolheu o seu sobrinho amado Ló, e passou a cumprir o papel de pai. E todo aquele desejo, aquele amor, aquele sonho que Abraão tinha de ser pai, ele aplicou tudo em Ló, e investiu todo o seu sentimento em Ló, e o assumiu como filho, visto que ele não viu o seu sonho se realizar durante os seus anos de casório com Sarai. E Deus sabe disso. E Deus, para fazê-lo sair de Ur dos Caldeus rumo à terra prometida, Deus ele vai tocar no ponto fraco do velho Abraão. Deus vai tocar no ponto fraco do homem, no seu sonho engavetado. Deus vai lá no coração de Abraão, puxa a gaveta que estava já guardada na escuridão de uma desilusão. Deus puxa a gaveta e fala pela primeira vez ao seu amigo. Abraão ouve a voz do Deus invisível. E Deus, ele abre um leque de promessas. E no centro do leque de promessas, Deus coloca no centro o sonho dourado de Abraão, ser pai. Deus toca no ponto fraco.
capítulo 12 de Gênesis. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Como que Abrão vai sair da sua terra, ouvindo uma voz que não sabe de onde vem, não está vendo ninguém, com 75 anos, esperando apenas a morte chegar? Eu saí? Mas quando a voz continua, faz as promessas: e far-te-ei uma grande nação. Opa! Fará de mim uma grande nação? Um grande povo? Sim. E abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Eu farei o teu nome afamado em todo o mundo, em todas as gerações daqui para frente. Abraão, eu prometo te dar um filho se você me obedecer. A gaveta foi tirada, daquela escuridão do coração do velho Abraão. Quando Deus toca no sonho dele, e Abraão recebe essa promessa, então quer dizer que eu serei pai? Então quer dizer que eu serei pai? Sarai, Deus falou comigo, um Deus invisível, e Ele me prometeu dar um filho, e através desse filho Ele vai fazer uma grande nação. Eu verei os filhos deste filho. É aí que Abrão sai do seu lugar rumo ao seu sonho, o sonho de ser pai. Até então ele tinha se contentado com o sobrinho Ló. Ló o acompanha, porque Abrão está cuidando dele como um filho. Abrão o ama, Ló também o ama, e o ama como pai. É aí aonde Abrão sai da sua terra com 75 anos, rumo ao cumprimento da promessa. E ele chega na terra prometida, tempos depois. E no versículo 7 do capítulo 12, quando Abrão chega na terra prometida e olha, Abrão vê fome, miséria, pobreza, doença, só desgraça. E Abrão fica sem entender: como assim? Ele me prometeu um filho, me ordenou sair de onde eu estava e vir para essa terra prometida, e chegando aqui, é essa terra? Abrão começa a ficar cabreiro, e o abatimento começa a vir, as dúvidas também. Será que foi Deus, o Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, que falou comigo? Veja no versículo 7, a segunda vez que Deus vai aparecer para Abrão, porque Deus vê que Abrão, ele está sendo, digamos, tentado a andar por vista, porque ele vê miséria, ele vê fome na terra prometida, e o homem é tentado a andar por vista, e com Abrão não foi diferente. É aí onde Deus se vê na necessidade de entrar em cena pela segunda vez e falar pela segunda vez a Abrão, a fim de que o velho amigo não desanime e siga adiante. Versículo 7: apareceu o Senhor a Abrão pela segunda vez e disse: a tua semente darei esta terra, confirmando a promessa. E então edificou Abrão ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo 10: e havia fome naquela terra. Vê? Havia fome na terra prometida. A terra ainda não estava pronta, não estava preparada. A terra é para dias futuros, longínquos, lá na frente. Mas Abrão não sabe. Deus não deu detalhes das promessas. E é aí onde Deus entra pela segunda vez para animar Abrão, para ele seguir em frente e não desistir da promessa: ser pai, não somente de um filho, mas de uma grande nação. É a partir desse momento, igreja, que vai começar os desafios. A partir desse momento vai começar as provas de fogo, aonde o amigo de Deus será provado como ouro no fogo. E aí Abrão não consulta a Deus por causa da fome. Sem consultar a Deus,
Abraão decide descer ao Egito. Chegando lá, você conhece a história? Abraão vai dizer: Sarai, mulher muito linda, diga para eles que você é minha irmã, porque senão vão me matar para ficar com você, porque você é muito formosa e chama a atenção dos homens por onde a gente passa. E de fato, ela era irmã de Abraão, por parte de pai. E por conta disso, Abraão passou um aperto que machucou o seu coração. Deus então visita Faraó e fere Faraó, por Faraó tentar tocar numa mulher casada. Faraó ia tocar numa mulher casada, e além da mulher ser casada, era mulher de profeta. Por aí você vai entendendo. Você que é solteiro e nunca casou, passa longe de homem casado, de mulher casada, viu? Ainda que não estejam juntos, estejam separados, você passa longe, principalmente se a mulher for mulher de profeta, e se o homem for marido de uma mulher que é serva do Senhor. Deus feriu Faraó. Aí Abraão decide voltar, e quando ele volta, possuindo muito ouro, muita prata, e o versículo 2 do capítulo 13 diz que Abrão ia muito rico em gado, em prata e em ouro. E no versículo 5 diz que também Ló, que ia com Abrão, tinha também, mas tinham o quê? Rebanhos, vacas e tendas. Ló não era riquíssimo como o tio. A palavra não diz que Ló tinha riqueza em muito ouro, prata. Diz apenas que ele ia com o tio e tinha o seu rebanho, tinha suas vacas e tendas. Abraão começa a ser provado. E quando eles retornam do Egito, vai haver uma triste contenda entre os pastores de Ló com os pastores de Abraão. Abraão ama o seu sobrinho e o tem como filho. Põe isso na sua cabeça. E Abraão o quer junto de si. Mas o sobrinho, achando que não era só com Abraão a promessa de Deus, não é bem assim. Se Deus é com Abraão, ele também é comigo. E quem disse que eu tenho que estar seguindo o tio para onde ele vai? É aí onde muitos dão um tiro no pé. Porque Deus é Deus de princípios, e ele não abre mão. Ló decide se separar do tio Abraão, achando que Deus também seria com ele nessa triste escolha. Mas só que a promessa de Deus não foi feita a Ló. Ló tem algum rebanho, Ló tem algumas vacas, Ló tem algumas tendas, Ló até prosperou, mas a sombra do homem profeta que recebeu a promessa de Deus. Ló está prosperando porque está pegando carona na sombra do tio que é profeta e que recebeu a promessa de Deus. E Ló acha que indo os seus próprios caminhos e se desviando com contenda, se apartando do tio, ele acha que vai continuar prosperando e que Deus vai confirmar bênçãos na vida dele. Tiro pela culatra, tiro no pé, tiro no escuro. É só uma questão de tempo e Ló vai perder tudo. A mulher vai virar uma estátua de sal, as filhas achando que não tem mais homem no mundo por causa da destruição de Sodoma e Gomorra, embriaga o pai Ló, tem relação sexual com ele, enfim, você conhece a triste história. Por quê? Por causa de um pecado de desobediência. Veja só, igreja, Abraão é esse tio que ama o seu sobrinho. E nesse momento de triste separação,
porque Abraão ainda não tem um filho da promessa. Deus ainda não cumpriu a promessa. E Abraão está dedicando o seu amor ao seu sobrinho. Quem aqui é tio e cuidou de sobrinho como eu, sabe do que estou falando. A gente, quando não tem filhos e vai cuidar dos sobrinhos, a gente cuida como se fosse nosso próprio filho. Lá em Santa Maria da Vitória, na minha terrinha, eu pegava um dos meus sobrinhos com 2 aninhos, saía lá na cidade, saía lá no centro e dizia para os colegas de escola: é meu filho, é meu filho. É mesmo, Edu, é mesmo? É meu filho, porque eu desejava ser pai. Depois eu dizia: não, é meu sobrinho. E os meus sobrinhos não ficam atrás, raça dos prados. Enfim, quando houve essa triste separação, isso foi uma provação para Abraão. Ele, como um junco, curvou a cabeça. O abatimento veio, a tristeza, porque ele viu o seu sobrinho amado seguindo o seu próprio caminho, sem a direção de Deus, sem a bênção de Deus. E para piorar, seguiu para o mundo, para as campinas de Sodoma e Gomorra. Abraão sabe que é só uma questão de tempo e vai chegar as tristes notícias de perdas, dor, sofrimento e até morte. Mas não partiu de Abraão essa separação, partiu de Ló. Abraão fica cabisbaixo, e é aí onde Deus, vendo o homem nessa situação, com dificuldade e outra vez sendo tentado andar por vista, é que Deus pela terceira vez se vê na necessidade de se manifestar e falar pela terceira vez ao seu amigo Abraão. Versículo 14 do capítulo 13 de Gênesis. Abraão está de cabeça baixa, e Deus se manifesta e diz a ele: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, porque toda separação causa tristeza, causa dor. E sabe quem é que mais sofre numa separação entre amigos, cônjuges, obreiros, divisão de ministério? Sabe quem é que mais sofre? É o que mais ama. Porque Jesus disse que quem muito ama, muito perdoa. E quem muito ama, muito perdoa, é o que mais sofre na triste separação. E Abraão está cabisbaixo, porque não era isso que ele queria. Poxa, meu sobrinho amado, quem eu tinha por filho, foi embora. Ficou só a velha e eu. É aí onde Deus fala com ele no versículo 14: e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele: levanta, levanta. O que? Levanta agora os teus olhos. Abraão está de cabeça baixa. Deus está dizendo: meu amigo Abraão, levanta a cabeça. Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para a banda do norte e do sul e do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês te hei de dar a ti e a tua semente para sempre, e farei a tua semente. Abraão, eu não esqueci de você, meu amigo, não esqueci de ti, meu profeta, e farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. É aí onde Abraão levanta a cabeça. Opa, Deus está comigo, Ele está confirmando a promessa. O Senhor não desistiu de mim, e Ele vai cumprir essa promessa de me dar um filho. Ele vai preencher essa lacuna, Ele vai preencher esse vazio, Ele vai acabar com a minha solidão. Deus, igreja do Senhor, Deus está fazendo uma promessa. Deus está dizendo que fará. Deus está dizendo, falando que fará. Porventura diria Ele e não faria? Ou falaria o Senhor e não confirmaria? Ele não é homem para que minta. É aí onde Deus confirma a sua promessa a Abraão e diz: Abraão, olha para o pó da terra. Olha aí, Abraão, para os 4 cantos da terra.
olha para todo o pó da terra. Se alguém puder contar o pó da terra, poderá contar também a tua descendência, de tão numerosa que será, a partir de um único filho que eu vou te dar. Abrão contou o pó da terra, igreja? Sim ou não? Não, porque é impossível. Abraão nem tentou. Peraí, Senhor, deixa eu contar aqui: 1 carocinho, 2 grãozinhos. Não, impossível. Deus não deixou Abrão contar o pó da terra. Por quê? Porque essa glória é do Senhor. Abrão não contou. Abrão não sabe quantos grãos de pó há na terra, mas o Criador sabe, porque Ele criou a terra, e Ele sabe exatamente quantos grãos de terra há em todo o planeta. Inclusive todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados, e nenhum cai por terra, senão depois da permissão do teu Senhor, do meu Senhor. Deus não permite Abrão contar, porque isso não é da conta de Abrão. Você está entendendo? Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas para nós e nossos filhos para sempre. Mas como essa glória é do Criador, Jeová Elohim, o Criador de todas as coisas, essa glória é dele, ele não divide com ninguém. E para confirmar de que Deus não vai permitir Abrão contar, e de que essa glória é dele, no capítulo 15 de Gênesis, depois de 10 anos de caminhada do servo do Senhor Abrão, o justo, movido pela fé na palavra do Deus invisível, Abrão vai seguindo em frente, à espera do cumprimento da promessa de ser pai um dia. E o tempo passa, já são 10 anos após a promessa de Deus, e nada de filho. E cadê o sobrinho? O sobrinho foi embora. E como Abrão não é diferente de nós, Abrão então se vê alvo de Provérbios 13, versículo 12. A esperança demorada enfraquece o coração. O tempo passa, nada acontece, a promessa não se cumpre, já são 10 anos, e Abrão agora se vê outra vez tentado a andar por vista. E esta palavra também vem sobre ele: a esperança demorada enfraquece o coração, e com o coração enfraquecido, manquejando na fé, outra vez Abraão curva a cabeça como um junco, abatido, desanimado, dentro da sua tenda, quase que meio-dia, se não meio-dia, sol de rachar, a mulher dentro da tenda, sem sobrinho, apenas com um escravo nascido em casa, sem o cumprimento da promessa, e abatido outra vez. É que Deus, percebendo isso, ele vai se manifestar a Abrão, um amigo, outra vez, e dessa vez pela 4ª vez. Deus não é tagarela. Deus não é como esses profetas do YouTube, profetas do reteté, profetas de live, que só em 1 hora Deus revela mais do que o fugioca. Olha, já se passaram 10 anos, e esta será a 4ª vez que Deus vai falar com seu melhor amigo. Em 10 anos será a 4ª vez que Deus vai falar. Quando Elias profetizou que não ia chover e ficou 3 anos e meio, Deus falou com o profeta Elias apenas 4 vezes. E tem gente aí dizendo que Deus falou, Deus mostrou, Deus falou. Olha, não é o Deus da Escritura. Deus não fala por vaidade, Ele fala quando há real necessidade. E nesse caso Abraão está dentro da tenda, cabisbaixo, abatido, desanimado. Então, no versículo 1 do capítulo 15, é que Deus volta a falar com Abraão, agora Abraão tendo 85 anos. E Deus agora vai falar com ele pela 4ª vez. Versículo 1 do capítulo 15 de Gênesis.
Depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão, dizendo, em visão, estando Abrão acordado, ele teve uma visão aberta. E Deus veio através de uma visão dizendo, não temas. Então o homem estava com medo. Não temas, é porque Abrão estava com medo. Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abrão, aí ele vai derramar sua queixa: Senhor Jeová, que me has de dar? Pois ando sem filhos. Lembrando Deus, ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Em outras palavras, é ele que vai herdar tudo isso aqui, porque meu sobrinho já foi embora, me abandonou, com divisão, com contenda, e eu estou sem filhos. Ou seja, o Senhor não cumpriu a tua palavra, a tua promessa. Versículo 3, disse mais Abrão, eis que me não tens dado semente, filho, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. Olha aí a queixa de Abrão. E eis que veio a palavra do Senhor a Abrão dizendo, este não será o teu herdeiro, Abrão, mas aquele que de ti será gerado, esse será o teu herdeiro. Aí no versículo 15, Deus diz assim no versículo 5, Abrão, sai da tenda, levanta a sua cabeça, levanta desse lugar aí, levanta da sua tenda, saia para fora, vem aqui fora, que eu vou te mostrar algo como confirmação de que eu velo sobre a minha palavra para cumprir, e que eu não me esqueci de você, e que eu vou cumprir as minhas promessas da tua vida. Versículo 5, então o Senhor levou Abrão para fora da tenda e disse, olha agora para os céus, Abrão, e conta as estrelas, se as podes contar. Se as pode contar. Levanta a cabeça, homem, levanta. Abraão saiu da tenda, levantou a cabeça, conta as estrelas, se tu podes contar. Abraão fez assim, mas é impossível, Senhor, impossível contar, é sol de meio-dia, o sol não deixa eu nem ver as estrelas. Se fosse à noite eu não diria nada, eu poderia até contar uma, duas, mas com esse solzão de rachar é impossível contar. E é isso que Deus está fazendo. Realmente é impossível contar a tua descendência, porque essa glória é minha. Mas pregador Eduardo, Deus mandou Abraão contar as estrelas do céu de dia, com o sol rachando? Sim. Vamos continuar a leitura? Conta as estrelas, se as pode contar. E Abraão não contou. E disse-lhe o Senhor, assim será a tua semente. E creu Abrão no Senhor, e foi-lhe isto imputado por justiça. Versículo 7, disse-lhe mais o Senhor, eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus. Isso aqui Abraão está acordado, saiu da tenda. Eu sou o Senhor que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te a ti essa terra, para herdares. E disse ele, Senhor Jeová, como saberei que hei de herdá-la? Versículo 9, e disse-lhe o Senhor, toma-me uma bezerra de 3 anos, e uma cabra de 3 anos, e um carneiro de 3 anos, e uma rola e um pombinho. E Abrão trouxe-lhe todos estes, e partiu-os pelo meio, e pôs cada parte deles em frente da outra, mas as aves não partiu, e as aves desciam sobre os cadáveres, Abrão porém as enxortava. Versículo 12, e pondo-se o sol, porque todo um trabalho desse aqui, de partir no meio uma novilha, uma bezerra, de partir no meio um carneiro, foi muito trabalho, isso levou a tarde toda, porque Deus vai fazer um pacto, uma aliança com Abrão, confirmando a sua promessa de que ele terá um filho e que ele será pai de uma grande nação. E pondo-se o sol, um profundo sono caiu sobre Abrão. Viu que ele estava acordado? Ele acabou de sair da tenda. Deus disse, olha para o céu, tenta contar as estrelas, se as podes contar.
E confirmando de que realmente era de dia, veja o versículo 17. E sucedeu que posto o sol, aí agora o sol se pôs por todo. E sucedeu que posto o sol, houve escuridão. Aí sim, as estrelas começaram a aparecer. Mas não foi nessa hora que Deus mandou Abraão contar as estrelas. Deus mandou ele contar quando Deus o pegou de dentro da tenda, cabisbaixo, desanimado, meio desconfiado, triste. Sai da tua tenda, homem, levanta a cabeça, olha para o céu e tenta contar as estrelas. Foi aí onde ele se deparou com o sol de rachar. Impossível contar, realmente não é para contar nada mesmo não. Então no versículo 17, e sucedeu que posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Naquele mesmo dia, para que ninguém diga assim, para que ninguém diga, mais de um versículo para o outro, passou uma semana, Eduardo, passou 2 dias, não. E naquele mesmo dia, no mesmo dia, fez o Senhor uma aliança com Abraão, dizendo: a tua semente tenho dado esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates. É aí onde Deus confirma a sua promessa, de que como foi impossível e é impossível contar o pó da terra, como é impossível contar as estrelas dos céus, será impossível contar a sua descendência, de tão numerosa que será, Abraão, de tão numerosa que será. Mas tem um problema. Deus diz para Abraão: eu estou te fazendo essas promessas, estou fazendo uma aliança, mas tem um problema aí, Abraão, meu amigo. E qual é o problema, Senhor? É que nos dias por vir, os irmãos, com ciúmes, vão vender o seu irmão José como escravo. E eles vão medir José e vendê-lo como escravo, movidos por ciúmes. Eu estou lhe fazendo a promessa, mas tem esse problema que vem aí, o transtorno dos ciúmes de 11 irmãos contra um, José. E José vai para o Egito e vai chorar amargamente. E depois os irmãos vão descer para lá e eles vão ficar 400 anos lá, debaixo de escravidão, porque os irmãos e os seus descendentes vão pagar o preço, vão pagar a conta. Estão vendendo o irmão a preço de escravo, mas eles vão pagar a conta. Estão fazendo uma dívida. Então, minha igreja, veja só, para provar para Abraão que é impossível contar a sua geração, Deus ele vai colocar 3 limites, para que ninguém ouse contar a descendência de Abraão. Deus vai colocar o primeiro limite no livro de Números, capítulo 1, versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito, dizendo: tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas gerações, segundo a casa de seus pais, conforme o número dos nomes de todo varão, cabeça por cabeça, da idade de 20 anos para cima. Deus disse: é para contá-los, os homens de 20 anos para cima, para formar o exército. Então de 20 anos para baixo não é para contar. Deus já está colocando um limite para que ninguém ouse contar toda a descendência de Israel. O segundo obstáculo que Deus vai colocar aqui mesmo no capítulo 1 de Números, versículo 47. Deus falando para Moisés: mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles, porquanto o Senhor tinha falado a Moisés dizendo: somente não contarás a tribo de Levi, nem tomarás sua soma dentre os filhos de Israel. Segundo obstáculo que Deus coloca. E qual é o terceiro? Para fechar, para ninguém tentar contar: ninguém vai viver todas as gerações até chegar à consumação do século para sentar e ficar fazendo a soma de quantos serão, de quantos são os descendentes de Abraão. Sobe uma geração, morre, desce ao pó, sobe outra geração, desce, ou seja, impossível o homem contar a descendência de Abraão. Agora, se Deus não permitiu seu melhor amigo
contar um grão de pó da terra, contar uma única estrela do céu, Deus vai permitir um comedor de lentilha como Davi tentar contar. Aí é onde a gente volta lá para o início da leitura, para finalizar a mensagem. Deus não aceita a sua glória, ele divide com ninguém. Foi o que nós lemos aqui, versículo 2 do capítulo 21 do primeiro livro de Crônicas. E disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, ou seja, até a tribo de Benjamim, que Deus proibiu contar, conta. Eu estou mandando, quem pode, manda, quem tem juízo, obedeça. Vai, Joabe. Meu rei, não faça isso. Vai, Joabe. Meu rei, não faça isso. Vai, Joabe. Quem pode, manda, quem tem juízo, obedeça. E Joabe foi contrariado. E traz a minha conta, viu? Eu quero saber o número por completo dos descendentes de Abraão. Eu quero a conta em minhas mãos. Durou 9 meses e alguns dias. E depois desta gestação de Israel, depois dessa gravidez involuntária, chega a hora de parir, meu filho. Chega a hora de parir a conta, a dívida. Aí Joabe volta com a conta em aberto. Está aqui, meu rei, está aqui a conta. O Senhor quer saber? Versículo 5: e Joabe deu a Davi a soma do número do povo, e era todo Israel 1.100.000 homens dos que arrancavam espada, e de Judá 470.000 homens dos que arrancavam espada. Porém, os de Levi e de Benjamim, Joabe não contou entre eles, porque a palavra do rei Davi foi abominável a Joabe. Quando a conta chegou nas mãos de Davi, o bonito olhou e na hora caiu a ficha. Na hora, o Espírito Santo convenceu ele de que ele estava em pecado. Aí ele estremeceu. Versículo 7: e esse negócio também pareceu mal aos olhos de Deus, pelo que feriu Israel. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer tal coisa, porém agora ser servido em tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Aí Davi tenta voltar atrás, como no caso de Batseba. Não, Senhor. A conta chegou, e o divino credor veio para cobrar a dívida. Não foi o diabo, não, foi Deus. Quem induziu Davi foi Satanás. Versículo 1: então Satanás se levantou contra Israel e incitou, induziu Davi a numerar Israel. Ora, Josafá, antes de Davi, chegou a contar o povo, fazer o censo, não teve praga. Moisés chegou a fazer o recenseamento, numerar os varões de 20 anos para cima, não houve praga. Por que no caso de Davi houve praga e começaram a morrer gente, sem ter feito dívida? 70.000 caíram por terra, morreram, bateu a bota. E por que no caso de Davi, ao fazer o censo, o recenseamento, a contar, por que Deus tirou e por que Deus enviou a praga? O divino credor chegou e vai cobrar, e manda o profeta Gade até Davi, e Deus está grilado, Deus está irado, ele vira as costas para Davi. Eu não quero falar com Davi, um homem segundo o meu coração, não quero. Ele pecou contra a minha obra, ele está atrasando o meu projeto, ele está prejudicando o meu projeto. Vai lá, Gade, meu profeta, vai lá e apresenta para ele 3 maneiras de pagar a dívida que está em aberto. Vai lá, mostra para ele. Aí Gade vai até Davi no versículo 11. E falou o Senhor, versículo 9: e falou, pois, o Senhor a Gade, o profeta de Davi, dizendo: vai, e fala a Davi, dizendo: assim diz o Senhor, 3 coisas se propõe, 3 maneiras diferentes de você pagar o que me deve. Você vai escolher. Escolhe para ti, ou 3 anos de fome, ou que 3 meses te consumas diante de teus adversários e a espada de teus inimigos te alcance, ou por 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste, a praga na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos, todos os territórios de Israel. Vê, pois, viu, homem,
vê, pois, viu, mulher? Pois agora que resposta hei de levar quem me enviou. Então disse Davi a Gade o profeta: estou em grande angústia. Caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Aí pronto, Davi escolheu 3 dias de peste. É melhor cair na mão do Senhor. Ele é riquíssimo em misericórdia. Amém. Das 3 propostas, Davi escolheu essa. Versículo 14: mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. E o Senhor mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E ao destruí-la, ele, o Senhor, ouviu e se arrependeu daquele mal. E disse ao anjo destruidor, que não era demônio não, era o anjo do Senhor: basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o jebuseu. E levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na sua mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos cobertos de panos de saco se prostraram sobre os seus rostos. E disse Davi a Deus: não sou eu o que disse que contasse o povo? E eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal, mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. Então o anjo do Senhor disse a Gade que dissesse a Davi que subisse Davi para levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o jebuseu. Davi, ele sabe que pecou, mas não sabe qual é o pecado. Para a gente finalizar, Davi cometeu 3 pecados graves que é conhecido de todos. E o mais conhecido é o pecado do adultério, seguido do pecado do homicídio. Mas esse não foi tão grave quanto o primeiro que Davi cometeu no início do ministério, que foi contra a obra do Senhor. Qual foi? Buscar a arca, fabricou um carro de boi, junto de bois que não foi usado para arar a terra, fez tudo com carinho, bem intencionado, com amor, pegaram instrumentos, fizeram um culto ao ar livre, todo mundo feliz, trazendo a arca de volta para o seu devido lugar. Deus olhando disse: está errado, não é assim que faz minha obra não. E o povo feliz, cultuando e achando que estava tudo certo. Deus fez o boi tropeçar. O carro pendeu, a arca foi para cair, o Zá segurou e Deus rachou ele no meio. Aí Davi ficou assustado, ficou assombrado, e acabou-se o culto ao ar livre, e Davi ficou encucado. Início de ministério, não conhecia a Torá ainda por completo, não conhecia tudo. Aí Davi ficou 3 meses assombrado, pensando: por que o Senhor fez isso? Estavam fazendo a obra dele, por que ele fez isso? Por que ele feriu Uzá, rachou o homem no meio? Por que, Senhor? Aí pela escritura, depois de 3 meses, Davi descobriu pela Torá, pela lei de Moisés, que a arca da aliança deve ser levada pelos levitas, depois de se purificar na água, pega as varas, enfia nas argolas, no ombro. Aí Davi descobriu pela palavra aonde ele tinha pecado, custou a vida de um homem. Aí Davi pagou um sabão para o sacerdote e disse assim: vocês deveriam estar lá, e vocês não foram, se purifiquem e vão lá pegar a arca. Esse foi o primeiro pecado de Davi contra a obra, mais grave que o pecado de adultério, com Batseba e o homicídio. E o segundo é esse agora. O diabo induz Davi a fazer o recenseamento, a contar o povo. Mas por que não deu errado com Josafá, nem com Moisés, e com Davi está dando? A soberba mandou contar até a tribo de Benjamim, coisa que Deus proibiu veementemente, de maneira categórica. E qual é o segundo pecado? Qual é o pecado mesmo que Davi cometeu, inclusive os filhos de Israel, quando passaram pelo recenseamento? Você quer saber qual foi? Quer saber, igreja? Para não repetir o mesmo erro, então abra aí a escritura no livro de Êxodo, para a gente finalizar. Livro de Êxodo, capítulo 30, a partir do versículo 11, você vai descobrir agora qual foi o pecado de Davi. Capítulo 30 de Êxodo, a partir do versículo 11. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: quando tomares a soma dos filhos de Israel, quando for fazer o recenseamento, conforme a sua conta,
cada um deles dará ao Senhor o resgate da sua alma. Quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma, quando os contares, isto dará todo homem de 20 anos para cima, que passar ao arrolamento na contagem, dará a cada um a metade de um ciclo de prata, isto é, 5, quase 6 gramas de prata, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo de 20 geras, a metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento, na contagem, de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não aumentará e o pobre não dará de menos do ciclo. Quando der a oferta ao Senhor, para fazer o resgate por vossas almas, e tomarás o dinheiro da expiação, do resgate das vossas almas de Israel, e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para memória, para lembrança aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazer expiação, resgate das vossas almas. Moisés, toda vez que houver necessidade de contar os homens de 20 anos para cima, quando contar é para dizer, cada um dê a oferta de 6 gramas de prata, é para dar 6 gramas, aí vai contar, João Procópio, 25, né? 25 anos, daqui a oferta e resgate da sua própria alma, quanto é? 6 gramas de prata. Joaquim, está mais velho um pouco, 40 anos, daqui a oferta e resgate da tua alma, quanto é? 6 gramas de prata, aí vai. José Carlos, 50, a oferta e resgate da sua alma, 6 gramas de prata. Para não haver praga, disse Deus a Moisés, para não haver praga, em resgate da alma dos filhos de Israel, para que sirva de lembrança, memorial perante o seu Deus. Por quê? Porque os filhos de Israel devem lembrar que passaram 400 anos no Egito escravizados, porque foram vendidos a preço de escravo, movidos por ciúmes, quando venderam José, quando traíram José, quando abandonaram José. Então é para cada um dar essa oferta de 6 gramas de prata, para lembrar que vocês não são escravos não, vocês são meus. E aí o bonito do Davi manda fazer a contagem, Joabe faz também, dá um branco, ninguém colhe as ofertas em resgate da alma. Aí a ira do Senhor se acende e Deus tem que cumprir sua palavra. Aí veio a praga. Traze a conta. Ah é? Aí a conta veio com um divino credor. Eu quero que você pague o que deve. Fiquemos todos de pé. Eu sei que avançou um pouco, mas é necessário você ouvir isso. E disse Davi a Joabe aos maiorais do povo: ide, contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Ah, está aí então a conta. Paga, Davi. Davi teve que pagar por ele e pelos filhos de Israel para cessar a praga. E como foi que Davi pagou? O anjo do Senhor disse para o profeta Gade: fala para ele ir lá na eira de Ornã, aonde malha o trigo, e fala para ele oferecer um holocausto que custou 6 quilos de ouro. Lá no Egito, eles passaram 400 anos a preço de escravo, preço de 20 moedas de prata, preço de escravo. Agora o resgate da alma, a salvação, é a preço de ouro. Davi teve que pagar tudo que devia, com juros e correção, 6 quilos de ouro. Aí o holocausto foi oferecido, Deus respondeu com fogo, aí a praga cessou. Olha, as almas estão sendo contadas, e muitas estão partindo para a eternidade sem o resgate da sua própria vida. Isto é, muitos estão partindo sem salvação, porque não aceitaram o resgate da sua vida e não ofereceram para Deus a oferta que aplaca a ira de Deus, para que o pecador não morra e sofra o dano da segunda morte. E Deus já ofereceu a sua oferta alçada. Há 2000 anos atrás, no Monte Calvário,
Deus levantou ali no madeiro a sua oferta alçada, Jesus Cristo, para que todo pecador que não queira pagar com a própria vida, mas escapar da morte eterna, tem que oferecer para Deus o Pai a oferta alçada, que o Pai aceita, que é o sacrifício de Jesus. Por isso é que você precisa entregar sua vida para Jesus. Quando você entrega sua vida para Jesus, a ira de Deus é aplacada contra você. Aí Deus aceita o resgate da sua vida através de Jesus, que é a oferta alçada oferecida no Gólgota. Está entendendo?